Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 16 de junho e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. Confira os projetos na pauta de votação da sessão desta quinta. Câmara homenageia a 2ª Companhia da Polícia Militar de São José. Visita ilustre. Ex-vereador Sebastião Teodoro visita a Câmara. Ele foi parlamentar por 22 anos. E conversamos com uma coach familiar que vai nos dar dicas que podem ajudar no processo de educação dos jovens e crianças. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. Toda quinta, os vereadores de São José se reúnem durante as sessões plenárias para discutir e votar projetos de lei. E para te deixar por dentro da sessão de logo mais, que começa por volta das 5h30 da tarde, a gente conhece um pouco dos principais projetos que estão na pauta de hoje. Acompanhe. 4 projetos de lei e um veto parcial estão na pauta de votação desta quinta-feira. O veto ao projeto do vereador Calazans Camargo está travando a pauta e pode impedir a votação das outras propostas caso não seja apreciado. A medida autoriza a Prefeitura a firmar convênio para a cobrança do ITR, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Entre outros projetos está o do vereador Willis Goulart, que busca incluir no calendário oficial de festas e comemorações do município a semana de estudos e conscientização sobre a síndrome pós-pólio, doença que afeta a coordenação motora. Também está na pauta o projeto do vereador Roberto do Eleven, que pretende implantar o Skating Park em São José, espaços dedicados para a prática de skate. Outra medida que deve ser apreciada, de autoria do vereador Rogério Ciborgue, tem o objetivo de criar na Câmara a Comissão Permanente de Assuntos do Cooperativismo. A comissão busca incentivar debates e estudos sobre o tema. O último projeto em pauta é de autoria do vereador Petite da Farmácia Comunitária. A medida visa criar em São José o programa Vizinhança Solidária. O intuito é estimular a cultura de segurança preventiva nos bairros e aproximar os vizinhos para denúncias de ações suspeitas na comunidade. A pauta completa você confere no site da Câmara, no link Sessões Plenárias. A Câmara de São José recebeu uma visita ilustre. O ex-vereador Sebastião Teodoro visitou o prédio do Legislativo. O ex-parlamentar, que atuou na Câmara por 22 anos, lembrou com nostalgia do tempo em que era vereador. Veja na matéria. O ex-vereador Sebastião Teodoro de Azevedo visitou a Câmara Municipal. Sebastião foi parlamentar por 22 anos, sendo o primeiro mandato em 1963. Em 1972, foi eleito presidente do Legislativo. Naquele tempo nós não tínhamos nem nada, só tinha um guarda-roupa na Câmara, onde a gente deixava o paletó e a gravata, chegar correndo, as sessões eram à noite, colocava a gravata e ia para o plenário. Não tínhamos nenhum funcionário à nossa disposição. Na época em que foi vereador, o Legislativo funcionava no prédio que hoje abriga a Biblioteca Municipal. Ao visitar as novas instalações, o ex-vereador relembrou os tempos difíceis de ditadura militar. O projeto de lei era muito difícil fazer na época, porque nós fomos limitados pela ditadura militar de apresentar qualquer projeto de lei que gastasse dinheiro. Como é muito difícil fazer alguma coisa sem gastar dinheiro, nós ficamos limitados a requerimentos e indicações ao senhor prefeito e ele atendia ou não, dependendo da vontade dele, né? Fiz um projeto querendo a construção de um prédio, um terreno que nós temos em Santana, que é do município, para abrigar o correio que estava abandonado lá em Santana, um posto de arrecadação municipal e um posto de atendimento para a saúde, que não tínhamos nada no bairro, apesar de ser o bairro mais velho de São José dos Campos. São José dos Campos nasceu na beira do Rio Paraíba e depois, quando cidade, lá no Rio Comprido, com a divisão com Jacareí. E o nosso bairro, apesar de ser mais velho, não tinha nada. Mas, quando chegou na hora da aprovação, não foi aprovado porque gastava dinheiro. Atualmente, o ex-vereador não segue mais carreira política, mas não esconde o carinho que carrega pela profissão.
Eu sempre admiro quando entro nesse plenário, nessa fachada tão linda desse prédio maravilhoso, né? Que foi construído na época do vereador Jorley, meu amigo também. Me orgulho de ter sido vereador por tanto tempo, fui eleito 5 vezes consecutivas e fiquei na Câmara 22 anos. Creio que cumpri o meu dever. Como cidadão joseense, como cidadão brasileiro, estou aqui. Com 48 anos, 50 anos, eu achei que devia deixar a Câmara porque eu era muito velho e queria deixar lugar para os jovens mais ativos, mais corajosos, mais dispostos a trabalhar melhor pela cidade. E hoje, passado 35 anos, eu acho que eu até devia ter ficado mais um pouquinho. A 2ª Companhia da Polícia Militar de São José dos Campos foi homenageada pela Câmara. Os vereadores parabenizaram o trabalho dos militares, responsáveis pelo policiamento na zona sul da cidade. Prestar serviços a uma das regiões mais populosas da cidade é um dos maiores desafios enfrentados no dia a dia pela Polícia Militar. Por este motivo, a Câmara Municipal de São José dos Campos homenageou a equipe da 2ª Companhia do 46º Batalhão da Polícia Militar do Interior, responsável pela área que abrange bairros como Campo dos Alemães, Parque dos Ipês e Dom Pedro II. O Major Antônio Pires, que comanda o batalhão, falou sobre os desafios. Resgatar, né, principalmente os adolescentes, os jovens que estão sendo levados à criminalidade. Né? A Polícia Militar ela tem desenvolvido um trabalho de prevenção primária, né? Isso através do PROERD, através de outros programas. Atualmente a polícia está organizando um trabalho que se chama Movimento pela Paz, né? Trazendo para si a sociedade civil, os órgãos públicos, né? Sejam eles estaduais, municipais ou federais, para que nós possamos investir nessa população de uma forma primária, para que o jovem ele tenha assim esperança do seu futuro e não entre para a criminalidade. Esse é o maior desafio. O capitão Wagner Guimarães, que comanda a 2ª Companhia, falou sobre os serviços prestados à comunidade. Cotidianamente, né, dias e noites, a Polícia Militar tem se empenhado com relação ao trabalho perpétuo, né, com relação à criminalidade e orientação às famílias e jovens que têm se envolvido com crimes. A honraria foi proposta pelo vereador Shakespeare Carvalho, que também comentou sobre os trabalhos da Polícia Militar. Reconhecimento do serviço, trabalho prestado pela comunidade, embora com algumas dificuldades estruturais, mesmo assim os nossos policiais todo dia vestem a sua farda, colocam a sua vida em serviço ao próximo, então isso é muito importante, o reconhecimento da Câmara Municipal. E no próximo bloco, coach familiar dá dicas para ajudar os pais no processo de educação dos filhos. A gente volta já. Estamos de volta com o Diário Legislativo. A gente sabe que educar os filhos não é fácil e a família é a principal envolvida nesse processo. Pais e mães precisam acompanhar de perto o crescimento das crianças e jovens e também saber como elogiar ou corrigir os filhos. Quem vai nos ajudar é uma coach familiar. Ela separou algumas dicas e a gente confere agora. Olá! Não há dúvida de que o relacionamento familiar influencia a nossa vida e é justamente o ambiente entre pais e filhos, o diálogo, o assunto da nossa conversa de hoje com a coach familiar Valéria Ribeiro. Obrigada pela presença, viu, Valéria? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Quais são os principais conflitos, as situações mais comuns, frequentes nas famílias que você atende? Normalmente, as famílias que eu atendo, elas trazem muito problema, muitas vezes, de diálogo, né? De algumas distorções de comportamentos, falta de limite, né? Conflitos que normalmente a gente encontra no dia a dia nas casas, muitas vezes. E principalmente isso acontece com os adolescentes hoje em dia, né? Porque
antigamente, os pais poderiam dizer aos seus filhos, fica quieto, criança, e ele ficava. Hoje em dia isso não tem mais força e os pais não conseguem fazer isso. E é preciso um diálogo muito maior e os pais precisam estar preparados para isso. Isso ocorre em decorrência hoje dos adolescentes terem acesso à internet, ao Google, né? Porque tudo que eles querem saber, eles primeiro vão lá e perguntam, né? Como dizem, aí eles googolizam e depois eles voltam. E quando eles voltam, eles vêm com muito mais informação. E eles começam a questionar seu pai sobre o que os pais estão dizendo. E aí entra um outro problema, que muitas vezes os pais acabam dizendo algumas coisas para os seus filhos, porém a ação deles é contrária ao que eles estão dizendo, né? Que é aquela coisa, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E os filhos normalmente fazem o que os pais fazem. Então os pais também têm que ter muito claro que os filhos vão repetir aquilo que eles estão fazendo, porque eles são exemplos, eles são um espelho para os filhos, né? E aí é onde começam os conflitos, porque o pai quer que o filho tenha uma educação, mas por vezes, pelos exemplos, ele está ensinando outras coisas. Então isso é preciso ter muito claro dentro da família, né? Isso são muito mais com os adolescentes, mas as crianças, pais com filhos menores, né? Temos o problema de limites, que hoje é muito difícil colocar. Então a gente vê muita criança, né, dando aquele show no shopping e a gente vê que os pais, o quanto eles ficam envergonhados com isso tudo, porque é muito chato, né, aquela coisa da criança que deita no chão, esperneia, grita, chora e muitas vezes os pais acabam cedendo para que eles não tenham que viver aquela situação. E a criança aí, ela aprende que ela fazendo aquilo, ela consegue o que quer. E daí a gente precisa auxiliar os pais para que eles saibam, né, como dizer sim, como dizer não, qual é o momento, que técnicas existem para que eles possam estar fazendo isso de uma forma mais harmoniosa. Como é que o coaching pode ajudar nisso? Ele é diferente da terapia? Sim, né? O coaching, ele trabalha muito mais com a realidade. Então a pessoa chega com um problema, nós vamos pegar aquele problema e vamos deixar ele claro, ver quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são as crenças limitantes e a partir dali a gente vai traçar um plano de futuro, uma rota a seguir com ações, né? E isso vai fazer com que ele mude o caminho que ele está seguindo. Além de que o coaching utiliza muito de perguntas, ele não dá tantas respostas para que a pessoa possa saber que ela pode muito mais do que ela pensa que pode, porque muitas respostas nós temos dentro de nós, mas muitas vezes nós não conseguimos expressá-las sozinhos. Então o coaching é um meio que ele ajuda as pessoas a encontrar essas respostas. E ele tem metas práticas? Tem. Sim, né? A cada sessão de coaching, quando a pessoa sai de uma sessão, ela sai com uma ação que ela deve realizar. Se ela não realizar essas ações, quem vai perder é ela mesma, porque a ação é que vai fazer com que ela comece a mudar o comportamento, porque o coaching não é como a terapia, que pode durar anos. O coaching, normalmente, ele vai de 10 a 15 sessões no máximo. Por isso, ele trata uma única questão. Ele não trata várias questões como a terapia, que vai voltar no seu passado, que vai ver como foi sua infância e tudo mais. Então, na verdade, ele pega aquele problema e verifica, né, quais são as condições atuais daquele problema e, a partir dali, ele traça um plano de futuro, uma rota, uma meta, que resultado ele quer chegar, para que daí sim ele possa, né, ter o resultado que ele espera. E normalmente os pais e os filhos participam, ou só os pais, ou só os filhos? Podem. Tem casos que pode ir só a mãe ou só o pai, tem caso que vai o casal e tem caso que vai a família toda. E normalmente a gente ouve falar mais de coaching na questão coach executivo, que são para executivos, ou coach
life, né, que eles chamam, ou coaching individual, que daí são para questões pessoais. Normalmente a gente pensa só no adulto, a gente nunca pensa na família. E mesmo agora está surgindo o coach vocacional também, né? Que dá para auxiliar muitos adolescentes na escolha da carreira, que hoje é um grande problema para esses adolescentes, com essa enorme gama de possibilidades que ele tem. Na vida todo mundo quer ter escolhas, fazer escolhas, mas quando você tem um número muito grande de escolhas, como é hoje essa questão dos cursos de graduação, torna-se muito difícil dizer assim, eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo, porque o número de escolhas é muito grande. Tá joia. Obrigada, viu, Valéria, por vir aqui conversar com a gente. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. E no próximo bloco você confere os destaques do esporte joseense no Giro Esportivo. Meninas da Águia vencem mais uma no Paulista. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está em busca de emprego aqui em São José, confira as vagas disponíveis no pátio da cidade na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para diversas áreas. As vagas disponíveis são para advogado, ajudante de cozinha, cuidador de idosos, eletricista de instalações industriais, gerente de loja, inspetor de qualidade, mecânico montador industrial, operador de caixa e supervisor de vendas. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A quinta-feira vai ser de teatro e comédia. Confira na agenda cultural. Hoje tem comédia no Teatro Colinas. O humorista Maurício Meirelles apresenta o stand-up comedy Perdendo Amigos, que promete arrancar gargalhadas do público. A atração começa às 9 da noite, com ingressos a partir de R$ 30. E no Sesc tem espetáculo de dança. A companhia Sensorium apresenta coreografia contemporânea inspirada em obras da bailarina e expressionista alemã Pina Bausch e na prática corporal criada por Gerda Alexander chamada Eutonia. É hoje, às 8 da noite, com ingressos a partir de R$ 5. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@câmarasjc.sp.gov.br. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta quinta e também para amanhã. A temperatura deve aumentar na tarde desta quinta-feira. A máxima chega a 23 graus, mínima 8. Na sexta-feira, o tempo permanece firme. A probabilidade de chuva é de 5%. A temperatura varia de 9 a 23 graus. As meninas da Águia venceram mais uma no Paulista, desta vez contra a Portuguesa. Agora, o time joseense lidera a chave. Quem fala pra gente sobre o esporte da cidade é o repórter Daniel Melo. Daniel, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Renata. Boa tarde a quem nos assiste também aqui na TV Câmara. E nós começamos o Giro Esportivo desta quinta-feira falando de futebol feminino e o belo resultado das meninas da Águia que voltaram a assumir a liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista. Ontem, no CT da Lusa, bateram a Portuguesa de Desportos por 2-0 com gols de Gabi Portilho e Camila Nobre. Com esse resultado, o São José chega aos 21 pontos, passa o Centro Olímpico, que tem 20, e tem o último jogo deste Grupo 2, a última rodada, no próximo sábado, às 10 horas da manhã, no Clássico Regional
contra o Taubaté no estádio Martins Pereira, podendo fechar com chave de ouro esta fase de classificação. Bem, o assunto agora é basquete masculino. O São José Basquete praticamente viu sepultada a possibilidade de parceria com o basquete cearense. Isso porque a assessoria de imprensa da equipe cearense confirmou que houve a sondagem do São José Basquete, mas que essa parceria não vai acontecer mais. O que se colocou na mesa foi do basquete cearense ceder a comissão técnica e os jogadores para a disputa do Campeonato Paulista e o São José arcar com toda a logística, pagamento de arbitragem, hospedagem e também o transporte e acomodação dos atletas. Ainda resta uma esperança. Na próxima sexta-feira, amanhã, acontece uma reunião na Federação Paulista de Basquetebol, onde a OS São José Desportivo tenta achar uma solução. Existe ainda a possibilidade de outras parcerias ou mesmo a utilização da equipe sub-22 do atleta cidadão para este campeonato paulista, que vai durar uns 3 meses, dando tempo da equipe se reorganizar para uma possível disputa do NBB. Vale a nossa torcida e nós vamos ficar de olho, trazendo as informações aqui no Diário Legislativo. Bem, essas são as informações do esporte desta quinta-feira. Eu volto amanhã, aqui na TV Câmara. Até lá, Renata! Obrigada, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.